Carga horária, classificação, avaliação, pontos importantíssimos da educação básica que a LDB esclarece em seu artigo 24. Que tal estudarmos juntos? Então vamos lá! Olá, eu sou a professora Júlia e este é o Educadores Sem Tempo, o canal que vai ajudar você, professor que tem pouquíssimo tempo para estudar, a se preparar para os seus concursos com vídeos curtinhos e didáticos. O artigo 24 da LDB trata de algumas regras importantes para o ensino fundamental e o ensino médio. Então, o que veremos a partir daqui não valerá para a educação infantil, beleza? O primeiro ponto em que o artigo toca é sobre a carga horária. Ele diz que a carga horária mínima anual para esses níveis escolares será de 800 horas distribuídas em, no mínimo, 200 dias de efetivo trabalho escolar. Dessa forma, quando se trabalha com aquele período próprio para exames finais, ele não é considerado como efetivo trabalho escolar, ok? Porém, como estamos em 2022, esta carga horária de 800 horas anuais vale apenas para o ensino fundamental. Isso porque, em 2017, o artigo 24 recebeu um parágrafo que diz que, para o ensino médio, essa carga horária deveria se ampliar progressivamente a fim de chegar até 1.400 horas anuais, com os sistemas de ensino devendo oferecer pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária no prazo máximo de 5 anos, começando a contar em 2 de março de 2017. Logo, de 2022 em diante, a carga horária de 800 horas anuais deixa de valer para o ensino médio. Detalhe: no final deste vídeo, revisaremos estes incisos e parágrafos com o texto na íntegra. Mas agora vamos para o segundo ponto: a classificação dos educandos. A classificação em qualquer série ou etapa do ensino fundamental e ensino médio, com exceção da primeira etapa ou série do ensino fundamental, poderá ser por promoção, no caso para os estudantes que cursaram a etapa ou série anterior com aproveitamento, isso dentro da própria escola. Por transferência para os estudantes que cursaram a etapa anterior em outra escola. Para a criança que não teve nenhuma escolarização anterior, a LDB diz que ela deve ser classificada por meio de uma avaliação feita pela própria escola, a fim de definir o grau de desempenho e experiência do candidato. Essa avaliação vai permitir, então, que essa criança seja inscrita em uma série ou etapa adequada. Isso deve acontecer conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino. Este artigo também diz que nos estabelecimentos que trabalham com a progressão regular por série, o regimento escolar pode permitir formas de progressão parcial. Mas como assim? Normalmente, as crianças precisam alcançar aproveitamento em todas as matérias para passarem para a próxima série, certo? Então, o regimento escolar pode admitir que caso um estudante não alcance aproveitamento em uma disciplina do 6º ano, por exemplo, ele passe parcialmente para o 7º ano, ficando pendente no 6º ano apenas na disciplina em que ele não alcançou o aproveitamento, sendo assim, cursando novamente apenas a disciplina pendente. Para isso, a sequência do currículo deve ser preservada e as normas do respectivo sistema de ensino devem ser observadas. Lembrando, a LDB diz que o regimento escolar pode admitir esse tipo de progressão parcial, mas não diz que ele é obrigado a isso, beleza? O artigo 24 segue colocando que,
Para o ensino de artes, línguas estrangeiras e outros componentes curriculares, pode-se organizar classes ou turmas com estudantes de diferentes séries, que tenham níveis equivalentes de adiantamento nessas matérias. Seguindo, sobre a verificação do rendimento escolar, ou seja, as formas de verificar o desempenho dos estudantes, seguirão os seguintes critérios: avaliação contínua e cumulativa do desempenho do estudante, sendo que os aspectos qualitativos devem prevalecer sobre os aspectos quantitativos, de forma que as atividades que os educandos fizerem ao longo de todo o período devem prevalecer sobre a das provas finais. O que a LDB quer garantir com isso? Que o aluno seja avaliado por seu desempenho completo e não apenas pelos exames finais. Para os estudantes com atraso escolar, há a possibilidade de aceleração dos estudos. Há também a possibilidade de avanço nos estudos e nas séries mediante a verificação do aprendizado, aproveitando estudos concluídos com êxito. Logo, aqueles estudos concluídos em que os alunos tiveram boa performance. Ainda há a obrigatoriedade de estudos de recuperação para os casos de baixo rendimento escolar, a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. A LDB diz que esses estudos de recuperação devem acontecer de preferência paralelos ao período letivo. Sobre controle de frequência, a lei diz que ele fica a cargo da escola, conforme disposto no seu regimento interno e nas normas do regimento do seu sistema de ensino. Exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para aprovação. Este artigo ainda diz que as instituições de ensino serão as responsáveis por expedir os históricos escolares, as declarações de conclusão de série e os diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. O artigo também define que os sistemas de ensino organizarão a oferta da educação de jovens e adultos, vulgo EJA, e o ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 6º do artigo 4º da LDB, que inclusive nós já estudamos aqui. E depois da revisão, vocês podem encontrar esse vídeo de estudo no card. Agora vamos revisar com o conteúdo do artigo 24 na íntegra. Artigo 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns. Inciso 1º. A carga horária mínima anual será de 800 horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de 200 dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver. Inciso 2º. A classificação em qualquer série ou etapa, exceto a primeira do ensino fundamental, pode ser feita: a. Por promoção para os alunos que cursaram com aproveitamento a série ou fase anterior na própria escola. B. Por transferência para candidatos procedentes de outras escolas. C. Independente de escolarização anterior, mediante avaliação feita pela escola que defina o grau de desenvolvimento e experiência do candidato e permita sua inscrição na série ou etapa adequada conforme a regulamentação do respectivo sistema de ensino.
Inciso 3º. Nos estabelecimentos que adotam a progressão regular por série, o regimento escolar pode admitir formas de progressão parcial, desde que preservada a sequência do currículo, observadas as normas do respectivo sistema de ensino. Inciso 4º. Poderão organizar-se classes ou turmas com alunos de séries distintas, com níveis equivalentes de adiantamento na matéria, para o ensino de línguas estrangeiras, artes ou outros componentes curriculares. Inciso 5º. A verificação do rendimento escolar observará os seguintes critérios: a. Avaliação contínua e cumulativa do desempenho do aluno, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao longo do período sobre os de eventuais provas finais. B. Possibilidade de aceleração de estudos para os alunos com atraso escolar. C. Possibilidade de avanço nos cursos e nas séries mediante verificação do aprendizado. D. Aproveitamento de estudos concluídos com êxito. E. Obrigatoriedade dos estudos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, para os casos de baixo rendimento escolar a serem disciplinados pelas instituições de ensino em seus regimentos. Inciso 6º. O controle de frequência fica a cargo da escola, conforme o disposto no seu regimento e nas normas do respectivo sistema de ensino, exigida a frequência mínima de 75% do total de horas letivas para a aprovação. Inciso 7º. Cabe a cada instituição de ensino expedir históricos escolares, declarações de conclusão de série e diplomas ou certificados de conclusão de cursos, com as especificações cabíveis. Parágrafo 1º. A carga horária mínima anual de que trata o inciso 1º do caput deverá ser ampliada de forma progressiva no ensino médio para 1.400 horas, devendo os sistemas de ensino oferecer no prazo máximo de 5 anos pelo menos 1.000 horas anuais de carga horária a partir de 2 de março de 2017. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino disporão sobre a oferta de educação de jovens e adultos e de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, conforme o inciso 6º do artigo 4º. Gostaram? Esse artigo traz regras muito importantes para a gente, então façam suas anotações e, se precisarem, reassistam ao vídeo. Compartilhem com os amigos que estão estudando com você e curtam para fortalecer a nossa parceria, fechou? Um abraço e nos vemos nos nossos próximos minutos de estudo.